E aí, caras, beleza? Tudo bem? Hoje eu resolvi fazer um vídeo falando um pouco mais a respeito do assunto de capacete e materiais de capacete. Não é um tratado a respeito desse assunto, eu não sou nenhum especialista, é mais uma opinião, um espaço aqui para a gente trocar ideia, como é a ideia do canal, né? A gente falar a respeito. Mas eu reuni uma série de materiais, bastante conteúdo, estudei várias coisas. Eu faço por diversão já há muito tempo, para comprar o meu equipamento, para conversar com colegas de motoclube, ou que sejam entusiastas da área, enfim. E é um assunto que é muito recorrente, muita gente pergunta, muitos querem saber a respeito, né, de capacete, material, por que existem diferentes materiais, qual a diferença entre eles, né? E então eu criei esse vídeo hoje, que é uma espécie de artigo de opinião, tá? Então é minha opinião, baseado nas minhas leituras, num desenvolvimento de material e numa série de fontes que eu vou mostrar aí ao longo do vídeo para vocês, tá bom? Então, tendo isso em vista, que fique bem claro, né? A gente inicia uma conversa. Quero ainda montar outros vídeos, falar mais a esse respeito. À medida que houverem comentários, a gente vai trocando ideia, mas é um primeiro passo, é um start nessa conversa a respeito de escolha de capacete em função de material, daquilo que ele tem disponível em termos de tecnologia, tá bom? Vamos lá então? Bora nessa! Bora lá então, pessoal. Vou usar aqui um capacete como exemplo e separei meu texto aqui num roteiro. Quero ter uma sequência lógica de raciocínio para tentar fazer com que vocês possam acompanhar aquilo que eu pensei a respeito do assunto, tá? Só óbvio que o que eu pensei não é fruto da minha cabeça só, é meu entendimento de muita leitura, de uma série de materiais que eu consultei, que ao longo do tempo eu vou inclusive citar. Vou colocar aqui na referência, vou mostrar vídeos para vocês e a gente vai desenvolver esse raciocínio, tá? A ideia aqui partiu disso, né? Iniciar o assunto pelo roteiro de material de composição, fibra ou plástico, né? Então antes, o que eu queria propor, né? O meu entendimento partiu do seguinte princípio: eu dividi o capacete em funções técnicas, áreas diferentes do material, ou a divisão desse material em partes do conjunto, né, que tem função diferente. Bom, como que eu fiz isso? Eu dividi ele em o casco, propriamente dito, para que a gente entenda, né, nós vamos falar de fibra e plástico, nós estamos falando do casco. Viseira, né, é uma outra função técnica diferente. Internamente, o EPS, aqui a gente vai ver a forração, né? Mas o EPS, o isopor que está lá no fundo do capacete, e a cinta jugular. Na minha forma de ver, essas são as 4 partes do capacete que tem uma função técnica específica, tá? O casco e a viseira tem uma função muito parecida, a diferença é que a viseira te dá visão, né? Então ela abre o campo de visão ali com um material que é plástico também, mas é diferente, tem uma função diferente. O EPS tem uma outra função técnica, a cinta jugular tem uma outra função técnica e o resto aí é acabamento, conforto, tá? Eu entendo que o capacete ele foi pensado, ele foi baseado no próprio sistema de proteção que o corpo já tem para o cérebro, que o corpo já tem para a cabeça. A cabeça, o crânio, ele é um sistema de proteção. Dentro do crânio tem uma série de camadas ali para proteção do cérebro, com relação a impacto, com relação às funções normais diurnas aí, dioturnas, né, o tempo todo dele. E esse conjunto, ele foi pensado, provavelmente, essa é a minha visão, para funcionar numa velocidade máxima, 60 km por hora, que é mais ou menos o que um homem consegue correr no máximo, né? Isso não é qualquer pessoa, eu dei uma pesquisada, vi que é o máximo aí que algumas pessoas conseguem correr, até um pouco mais do que isso.
Mas então o cérebro está preparado para o impacto de 60 km por hora? Eu entendo que sim. O crânio, não o cérebro, a cabeça, o conjunto. Não quer dizer que se você estiver correndo a 60 por hora e cair, não pode morrer, até pode. Mas eu entendo que ele está preparado para essa capacidade, tá? A resistir o impacto dessa velocidade. Tá? E o capacete ele é um complemento para esse conjunto. Ele vai fazer ampliar a capacidade de defesa que a própria cabeça já tem para proteção dos seus órgãos aqui dessa região, né, que são extremamente importantes, né, visão, né, o cérebro comanda todo o resto, enfim, isso aí vocês sabem, não vou ficar discutindo, estou só fazendo uma introdução. Tá? Então vamos começar desse entendimento, né? O casco e a função do casco, primeira parte. Então o que é o casco? Né? Essa parte externa aqui, onde estão os grafismos, tá? Sem a viseira. Então, toda essa parte ela é fabricada na mesma etapa, no mesmo conjunto, com normalmente o mesmo material, um grupo ali de materiais. Tá? Se você olhar isso historicamente, você vai ver que os primeiros cascos que se utilizou no motociclismo, né, a motocicleta foi inventada há muito tempo, não vou entrar no mérito dessa questão. No começo não se usava nenhum equipamento de proteção, à medida que ela vai ficando mais veloz, se nota ali a necessidade de um equipamento de proteção. Você vai ver que os primeiros eram, o pessoal pegava do exército, né? Pegava capacete de soldado, de aviador, de coisas que haviam disponíveis ali e criava de algum jeito, ou a partir disso fazia uso para proteção durante o motociclismo, né? As primeiras corridas ali, né? Tem documentários inúmeros a esse respeito, tem um recente da Harley lá, vocês devem ter visto ou ouvido falar, conta muito dessa história. Mas então os primeiros cascos, eles são de uso militar, são casco de soldado. Então é aquele casco de metal básico, não tem nenhum tipo, uma proteção só metal, não tem mais nada e uma cinta para segurar na cabeça. Olha lá se tem cinta ou não, né? E qual que era a preocupação disso, né? No uso militar? Perfuração principalmente, né? Não só o projétil a balística, né? Projétil balístico, enfim, não só o projétil perfurar o crânio e matar a pessoa, mas também estilhaço de bomba, né? Estilhaço de artilharia aérea, né? Enfim, eles tinham preocupação que alguma coisa conseguisse atingir e perfurar a cabeça. Por isso que ele é de um material muito resistente, metal, né? E você vê que mesmo nesse uso, no uso militar, o capacete ele vai modernizando, os materiais vão sendo trocados e vão se notando então uma função diferente, né, para o capacete. Mesmo o capacete militar, os primeiros de moto, você vai ver muita coisa em couro, sendo utilizado couro como base, né? E partindo dessa preocupação, proteção contra algum estilhaço. Aí quando se importa isso para o motociclismo, né, se percebe, desde lá do uso militar já tinha essa percepção, tá? Mas no motociclismo vai ficando mais verdade, a preocupação com o estilhaço é muito menor, né? Você não pretende se tomar um tiro andando de moto, a preocupação é cair, bater a cabeça e morrer. Não por um estilhaço, não por uma perfuração no crânio, mas sim pelo impacto da onda de choque. Então aí, mesmo lá, como eu disse, no uso militar, mas estamos falando aqui de motociclismo, né, há uma evolução do capacete para evitar, dificultar, diminuir, dispersar a propagação da onda de choque. A onda de choque ela é uma onda mecânica e eu não preciso necessariamente entrar com um objeto dentro do seu crânio para te matar. Se eu aplicar uma onda do jeito certo, na condição exata, essa onda transpassa todo o material, chega até a região do cérebro e te mata por impacto. Vai ter um videozinho mostrando alguma coisa a esse respeito de onda mecânica. Então a percepção é que o casco de moto ele tem que dispersar energia, ele tem que fazer com que a energia do impacto seja distribuída por todo o casco, né? Não só naquele ponto de impacto. Depois se vocês quiserem dar uma lida sobre força e tensão, né? Então se eu aplico força e distribuo ela por uma área, a gente chama isso de tensão, pressão. Então se a área é pequena,
a força é grande, a tensão ou a pressão é grande. Se a força é grande, mas a área é grande, a tensão diminui, porque distribui. Então o casco ele tinha que ter uma resistência para receber o impacto e distribuir no casco inteiro. Tá?